Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, que Ele é bom, que Ele é digno e merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso exagero na presença dEle. Amém? Eu quero orar um pouco mais. Espírito Santo de Deus, seja conosco nessa hora, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós reconhecemos que somos carentes e necessitados, que se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada e não conseguimos realizar nada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te pedir, seja conosco nessa hora, e que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Sobre a vida da Débora, enquanto meu esposo orava, eu precisava declarar sobre ela, que ela vai ser uma mulher casada com um homem excelente, que ela vai ser uma mulher de um só marido, que ela vai ser uma mulher consagrada a Deus, que por onde passar, vai deixar marcas do poder de Deus, no nome de Jesus. Amém? Liberar palavras sobre criança, amados, é algo que a gente não pode economizar. Tem que liberar mesmo, porque vai se cumprir no nome de Jesus. Amém? E quando o irmão Aldenor estava nessa tarde ministrando, e Deus trouxe uma palavra para ele, e ele falou que a Cristiane, quando ministrava, Deus mudou tudo aqui. E essa semana, quando o Marcos Paulo pediu para eu trazer uma palavra, eu queria trazer uma palavra nova para a igreja. Uma palavra diferente. E o que Deus trouxe ao meu coração é uma palavra que eu já ministrei. É possível que você vai lembrar, eu acho que ela já ministrou essa palavra. Mas para você não ficar na dúvida, eu já estou falando logo a verdade. Que você vai ouvir pela segunda vez. E eu quero lhe dizer que não é fácil, porque eu fiquei me questionando. Meu Deus, será que eu estou com preguiça de preparar outra coisa? Mas eu entendi que era a mesma palavra. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Samuel 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Samuel 1, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Quem encontrou diz amém. Acompanha comigo a palavra do Senhor, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, e uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque ele a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada,
chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não era mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no seu devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos diante de um texto que fala de uma mulher que se posicionou. Uma mulher que tomou uma atitude diferente. E essa mulher, quando eu penso em se posicionar é assumir uma opinião, é tomar partido, é declarar algo, é determinar algo, um fato ou uma situação. Mas para mim, Vilma, se posicionar é levantar e andar. Amém? Levantar e andar para algumas coisas. E eu posso ministrar para você nessa noite. Porque eu era alguém que por muito tempo guardei mentiras do inimigo a meu respeito, que me impedia de fazer muitas coisas. Mas um dia eu decidi me posicionar. E é por isso que eu posso ministrar para você hoje, no nome de Jesus. E essa mulher, o que nós aprendemos com essa história, era uma mulher que tem características de tristeza. Uma pessoa que tem marcas de tristeza na vida, chama-se Ana. Uma mulher que uma das coisas que eu posso destacar, e você pode escrever aí para compartilhar na célula, a primeira coisa que eu identifico, o milagre que ela tanto queria, ela não tinha. Fala comigo assim: o milagre que ela tanto queria, ela não tinha. E essa mulher, algumas coisas parecem comigo e com você. Tem coisas na nossa vida que nós queremos muito e nós não temos. Não é verdade? Talvez seja um marido que você tanto anseia. Talvez é a casa própria que você tanto almeja. Ou um transporte. Eu não sei o que é que você tanto necessita. Mas uma das coisas que eu posso olhar para Ana e perceber é que aquilo que ela mais queria, ela não tinha, que era um filho. E a Bíblia diz que ano após ano, ela saía da cidade dela e ia até aquela congregação, lá em Siló, para adorar o Senhor. Para adorar. E sabe o que ela pedia ano após ano? O Samuel na vida dela. Ano após ano, Ana estava pedindo Samuel. E a resposta era negativa. Não tinha Samuel para a vida de Ana até aquele momento. Tudo que ela queria, ela não tinha. Mas pode ficar pior a vida de Ana? Fala comigo assim: pode. Pode ficar pior. Tudo que ela queria, ela não tinha. Mas sabe o que é pior na vida de Ana? É que a Bíblia diz
que a rival tinha sobrando. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. E eu começo a imaginar filhos e filhas. Devia ser muita gente. Eu acho que Penina paria um menino a cada ano. Enquanto Ana não paria ninguém em tempo nenhum. E a Bíblia diz que Penina, no versículo 4, que ela tinha sobrando. E talvez você olha para a vida de alguém e diz, meu Deus, ele tem sobrando, eu só queria 10% disso que essa pessoa tem. Eu começo a imaginar que na casa que Ana morava, tinha muitas crianças. Casa que tem criança cheira a bebê. Casa que tem criança, as coisas ficam um pouco desorganizadas. E aquele cheirinho de mamãe bebê, de Johnson & Johnson, enfim, está no ambiente da casa que tem criança, da casa que tem bebê. E Ana tinha que viver com essa realidade de não ter nenhum e a rival ter muitos. Você já imaginou ou já olhou para alguém e disse, meu Deus, eu só queria 10% do que tem na conta do Carlinhos. A gente imagina assim, eu só queria 10%, porque a minha conta está zerada. Recebe aí, Carlinhos, é muito dinheiro. Ana desejava pouco e ela não tinha nada comparado com o que Penina tinha. Mas, amados, pode piorar a situação de Ana? De pedir e não ter, da rival ter sobrando, pode ter algo pior que isso? Tem algo pior para ela. No versículo 6, se a sua Bíblia está aberta, diz assim, versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 maridos, 10 filhos? Mas não é o 8 que eu quero ler, é o 7. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia na casa do Senhor. A rival a provocava e ela chorava e não comia. Não bastava a rival ter muitos filhos. A Bíblia diz que a rival a provocava e ela não comia. E devia ser ruim demais acordar em uma casa que a mulher passou a noite amamentando, que cuidou dos filhos, quando ela queria ter só um. E a Bíblia diz que ano após ano, aquela história se repetia. Ano após ano, Ana permanecia na mesma situação. E, amados, é possível que tenha alguém nesse lugar que já disse isso para si mesmo. Senhor, ano após ano, eu espero um milagre e esse milagre não chegou. Talvez essa palavra hoje está se repetindo, porque talvez você disse para você mesmo essa semana, Senhor, ano após ano, eu estou te servindo e o meu milagre ainda não chegou. Talvez você está pensando, 2017, acaba logo, que eu não te aguento mais. Eu quero esperar algo novo, que seja em 2018. E, amados, eu quero compartilhar com você que o ano que tem 365 dias, ele vai ter sol, ele vai ter chuva, ele vai ter manhã, ele vai ter tarde e ele vai ter noite. O ano, ele permanece o mesmo, o ano não muda, mas sou eu e você que mudamos dentro desse ano. Amém? Não é o ano que vai me gerar uma expectativa nova, mas é o meu posicionamento hoje que vai me gerar um ano novo completamente diferente. Quantas vezes a gente olha para alguém e diz assim, feliz ano novo, feliz 2017, feliz 2018. Se eu não me posicionar hoje, amados, o 2018 vai ser igualzinho o 2017, igualzinho o 2016 ou pior. Eu preciso me posicionar hoje no nome de Jesus. Amém? Então eu falei das características de um coração triste, angustiado, aflito, que era o de Ana. Tudo que ela queria, ela não tinha. A rival tinha sobrando. E a rival ainda provocava. Essa mulher tinha motivos para ser uma mulher triste.
Mas eu preciso aprender com essa mulher de coisas que ela fez que eu preciso fazer. De coisas, de posicionamentos que ela tomou em Deus que eu preciso fazer também. Amém? Ela estava angustiada. Quantas vezes você veio para cá também e você estava angustiado, com vontade de chorar. Mas Ana um dia tomou uma atitude nova. Uma das coisas que eu preciso aprender com essa mulher é que ela chorou no ombro certo. Você pode repetir comigo? Chorar no ombro certo. Quando nós estamos angustiados, a gente quer ligar para uma amiga, a gente quer falar com alguém, a gente quer compartilhar que está desanimado, que pegou um prejuízo, que algo não está bem. Mas Ana já tinha chorado demais no ombro errado. Ana já tinha reclamado com Eucana que ela não conseguia ficar grávida. Quantas vezes o marido dela viu ela triste e desanimada. A Bíblia diz que ela não comia. Quem não come fica desanimado, gente. A gente fica alegre é quando está comendo. E a Bíblia diz que a tristeza dela era tão grande que ela não comia. Mas um dia essa mulher começou a chorar no ombro certo. Chorar no ombro certo. Mulher casada que está aqui, eu sei que você pode ser parecida. Quando a gente tem um problema, a gente corre e conta para o marido. E fala, e repete. Até ele dizer assim, Vilma, te posiciona, já chega. A gente às vezes repete. Mas essa mulher decidiu chorar no ombro certo. Às vezes, queridos, a gente chora de raiva. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes a gente chora de raiva, de tristeza, de angústia, de ira. Mas não chora na presença de Deus. Mas não chora na presença daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Eu preciso pedir para a pessoa certa. Amém? Eu preciso clamar e me derramar e abrir o meu coração para quem verdadeiramente pode me ajudar. E quem pode me ajudar e quem pode lhe ajudar é o Senhor. No dia que nós entendermos que só o Senhor pode nos ajudar, nós vamos parar de conversinha. Porque é só Ele que muda a nossa história. É só Ele que faz tudo novo. E às vezes a gente está reclamando para um, para outro, para um e para outro. E um posicionamento que Ana teve, que eu preciso ter, é chorar no ombro certo. Fala comigo assim, chorar no ombro certo. E a Bíblia diz que a segunda coisa que ela fez um voto. Ela fez um voto. Amados, voto não é coisa de católico. Voto é coisa de Bíblia. Voto é coisa de crente. Amém? Voto é coisa de crente. E a Bíblia diz que naquele momento onde ela orava, adorava ao Senhor, desesperada ali na presença de Deus, ela fez um voto. E ela disse, Senhor, eu vou te entregar essa criança. Se tu me abençoar com essa criança, ela vai te pertencer. Ela vai ser tua. Ela entendeu que o socorro dela só vinha do Senhor. Ela entendeu que somente o Senhor podia ajudá-la. E ela fez um voto. Mas a Bíblia fala também que ela foi confundida como alguém embriagada. Ela foi confundida como uma mulher bêbada. Sabe por quê, amados? Porque você vai dar chilique na presença de Deus. Você vai ficar desesperado. Você vai chorar. Chora na presença de Deus, que é Ele que pode mudar tudo. Amém? Ela chorou na presença da pessoa certa. O ano passado, eu fiz um voto ao Senhor por algo que o meu esposo precisava. E eu disse, Senhor, eu vou orar esse ano inteiro por algo que meu esposo precisa. Amados, não existe nada que você coloca diante de Deus, que você ora aquele ano em propósito, que Ele não venha lhe responder. Não tem nada que você, quando coloca diante do Senhor, Senhor, eu vou orar por isso. Todo esse ano. Senhor, eu vou orar por isso esse mês. Eu vou consagrar isso a Ti. O Senhor é fiel. Infinitamente maior do que você imagina. Para nos responder. Amém? Você crê nisso? Dê glória a Deus se você crê num Deus poderoso. Que supre todas as necessidades. Que sabe de tudo que nós precisamos. Ele é bom em todo tempo. E Ana,
ela tinha motivações corretas. Ela não queria o Samuel para passar na cara de Penina. Ela queria o Samuel para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ela não queria o Samuel para dizer depois para Penina: Penina, tu me viu passar na prova e não me ajudou, mas você vai se arrepender. Ela não queria o Samuel para passar na cara de ninguém, mas ela desejou o Samuel para a glória de Deus. Amém? Essa mulher foi alguém que fez um voto ao Senhor. Fez um voto ao Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que ter muito cuidado ao fazer, porque se eu fizer e não cumprir, é terrível demais. Mas essa semana eu conversando com os meus filhos e falando para eles sobre voto. O menino tem 15 anos. Esse menino faz um voto a Deus, se consagra ao Senhor. Porque, amados, o Senhor responde. O Senhor responde. E eu preciso aprender com Ana. Uma mulher que orou, que chorou na presença da pessoa certa. Essa mulher fez um voto ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher extraordinária, que ela creu na palavra. Fala comigo assim: creu na palavra. Lê comigo, por favor, versículo 12 a 15. 1 Samuel 1, do versículo 12 ao 15, diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu quero que você olhe para a oração de Eli, a palavra que Eli liberou sobre a vida de Ana. Queridos, a Bíblia diz que ele diz assim: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O que eu aprendo com essa história é que Eli nem orou em línguas. Ele nem fez uma oração longa. Ele nem fez uma oração fervorosa. Ele disse assim: vai em paz, Lorena, e que Deus eterno te abençoe. Vai em paz, Júnior, e que Deus eterno te abençoe. Amados, foi só isso que o sacerdote falou. Só isso. Vai em paz. E essa mulher, ela creu na palavra. Ela recebeu a oração. Porque a Bíblia diz que quando ela voltou, quando ela saiu daquele lugar, o seu semblante já não era mais triste. Quantas vezes nós viemos para a igreja com um problema, com uma situação difícil, e nós recebemos a palavra, nós recebemos a oração, mas quando a gente sai daqui, a gente pega o fardo, bota todo nas costas de novo e vai para casa com aquele problema. Eu preciso aprender com Ana a crer na palavra, a crer naquilo que é liberado sobre a minha vida. Eu tenho uma ovelha que hoje congrega em outra congregação. Depois que nós mudamos para cá, ficaram distantes as igrejas. E ela ficou numa igreja mais perto da casa dela. Mas eu lembro em uma época de uma situação difícil e que o sonho dela era ter uma moto. Era um sonho, era difícil demais adquirir. Porque na época, ela trabalhava com faxina e ela imaginava que seria muito difícil ela ter uma moto. Aí um dia, eu dei um chaveiro para ela. Eu disse assim: olha, amada, esse chaveiro aqui é o chaveiro da chave da sua moto. E eu falei com tanta tranquilidade, entreguei o chaveiro para ela. Amados, ela creu tanto naquela palavra. Ela creu tanto que ia receber a bênção. Que os dias se passaram, Deus abençoou, ela comprou uma moto. E sabe qual foi a primeira coisa que ela me disse? Quando ela foi lá em casa para nós orarmos e consagrarmos aquele
aquele meio de transporte. Ela disse, pastora, está aqui o chaveiro que a senhora me entregou, declarando que esse chaveiro ia ser o chaveiro da minha moto. Amém? Aquela mulher creu na palavra que recebeu. Uns meses atrás, conversando com a Leia, e a Leia disse que a Laine deu um chaveiro para ela. Chaveirinho de pôr no carro, é chaveiro o nome daquele? Um chaveirinho. E declarou uma palavra sobre a vida das discípulos. Que aquele chaveiro era chaveiro de carro novo, era coisa de Deus. E amados, a Leia creu na palavra. E a Leia está lá com o chaveirinho dela pendurado. Num carro que não é zero não. Mas quem usava o carro, eu acho que dormia com ele na cama. O carro é novo. Eu disse, não tem como esse carro não ser zero. Ela disse, não, mas esse carro não é zero, ele é usado. Mas o carro é novo. E o chaveirinho está lá pendurado. Ela creu na palavra que a líder dela profetizou sobre a vida dela. Amém? E eu disse para ela, Elaine, me dá um chaveiro também. Me dá um chaveiro que eu estou debaixo dessa palavra. Amados, ela creu na palavra. O seu líder de célula, o seu pastor, é uma pessoa normal. É uma pessoa que tem defeitos. Mas é alguém que Deus traz respaldo para as palavras dele. Amém? É alguém que Deus abençoa. Creia na palavra que você recebe nesse lugar. Creia na palavra que é liberada desse lugar para a sua vida. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer, pastora, a senhora lembra disso que a senhora declarou? Eu falei, não, eu esqueci. Mas a pessoa guardou. E viveu milagres no nome de Jesus. Nós somos falhos, imperfeitos, mas nós somos boca de Deus sobre a sua vida nesse lugar. Amém? Sobre a sua vida, o seu líder também é homem de Deus, mulher de Deus para lhe abençoar. Amados, uma palavra para mim é tão importante. Eu creio tanto, eu me apego com aquela história do centurião, quando ele disse, Jesus, libera só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Quando eu vou para algum lugar, ou ministrar, ou em algum lugar, eu digo, pastora Jesus, libera só uma palavra. Eu me agarro com aquela palavra e creio que Jesus vai dar vitória. Amém? E o pastor Nonato, de 2013 para 2014, ele declarou uma palavra sobre a vida da igreja. Eu já contei essa história aqui. Mas é possível que uma pessoa que está hoje aqui não ouviu. Vocês todos vão ouvir novamente. Porque Deus tem um propósito e eu não posso deixar de falar. O pastor Nonato liberou uma palavra sobre a igreja. Que aquele ano era o ano da casa própria. De 2013 para 2014. Amados, eu não sei quem se apropriou tanto daquela palavra. Nós cremos com muita força naquela palavra. Nós começamos a imaginar que aquilo ia se cumprir mesmo nas nossas vidas. Mas, queridos, nós não tínhamos uma herança para receber. Nós não tínhamos um parente para morrer, para dizer, se morrer um parente, isso aqui vai mudar. Não precisa morrer ninguém. Não tem herança nenhuma para receber. E não tinha nada de expectativas. Mas o meu esposo creu na palavra. E aí ele começou a ligar para corretoras. Para as corretoras passar lá em casa. Porque os clientes aqui não tinham carro. E nem moto. Então a corretora tinha que passar na nossa casa, que nós morávamos de aluguel. Para nos levar aos lugares. Eu quero lhe dizer que Marcos Paulo conhece todos esses loteamentos de Imperatriz. Os que vão construir, os que estão ainda na planta, ele sabe de todos. De tanto que andou. E quantas vezes, amados, a corretora olhava assim para ele, pastor, qual é a forma de pagamento da casa? É financiado ou é à vista? Ele dizia assim, eu ainda estou planejando. Como é que vai ser o pagamento da casa? Amados, eu estou planejando, era a fé que ele estava agarrado com o Senhor. Porque ele não tinha nem o dinheiro da entrada, nem o dinheiro da caixa, nem o dinheiro em lugar nenhum. E ele ligava para as corretoras, marcava, e no momento da pergunta crucial do pagamento, eu saía de perto, eu não queria assistir. O que era que ele ia responder? E as corretoras gastando dinheiro, aliás, combustível, conosco. Eu falei, amor, para de fazer isso.
Essa mulher vem para cá com tanta expectativa nos buscar. A gente não tem dinheiro para comprar nada. Ele disse, Vilma, eu tenho uma palavra e vai se cumprir. Amados, e de uma maneira sobrenatural, a casa chegou nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu louvo o Senhor por tudo que Ele fez. Quando a Bíblia diz que Ele satisfaz os desejos do teu coração, amados, é verdade. É verdade. Eu tinha uma amiga que o sonho dela era construir uma casa. Eu falei isso na terça-feira, na oração. Ela disse, pastor, o meu sonho é construir, porque eu quero uma parede lilás, eu quero uma parede não sei de que cor. E ela começou a sonhar. Amadas, mas eu sou filha de pedreiro. E na minha casa, na casa em que eu fui criada, sempre teve resto de construção. Sempre teve enxada, machado, essas coisas tudo que pedreiro usa. Tudo tinha lá em casa. E o meu pai ainda fazia troca. Pegava as portas das casas dos outros e botava lá em casa. Então, eu me tornei uma pessoa que eu não gosto de reforma. Eu não gosto das coisas fora do lugar. Eu não gosto de dizer, vamos trocar essa janela, essa porta. Porque eu me criei nesse ambiente onde tudo quebrava e montava novamente. E eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero uma casa dessa maneira. Eu não quero tirar nada do lugar. Eu não quero mexer numa janela. Eu não quero mexer numa porta. Eu não quero fazer nada nela. Eu quero entrar e ficar lá 200 anos. Amados, a minha casa não dá para mexer em nada. Ela é da medida certa. Ali é do jeito que entrou, fica. Porque é uma casa construída, aproveitar todo o terreno, aquelas casas da Caixa que é tudo pequeno. Mas foi do jeito que eu pedi a Deus. Do jeito que eu pedi a Deus. E a minha amiga está lá na casa dela, com as paredes cada uma de uma cor. Do jeito que ela pediu a Deus. A palavra de Deus está sobre nós. Quando Ele diz, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Talvez o seu sonho é casa grande. O meu era uma casa pequena. Talvez o seu sonho é uma esposa, é um transporte. O Senhor realiza o desejo do nosso coração. Amém? Você crê nisso? Quantas vezes você recebe uma oração e você duvida ainda daquilo? Ana recebeu uma oração simples de Eli. E ela já saiu dali. E ela já saiu com um semblante diferente. Quando meu esposo me abençoa, eu acredito. Quando eu vou fazer algo, quando eu vou para algum lugar, eu digo, amor, me abençoa. Declara vitória na minha vida. Declara que vai dar certo. Amados, como eu creio na palavra liberada. Quando nós estávamos fazendo o último bazar, tinha tanta roupa ruim, minha gente, que eu pensei, esse aqui não vai dar nada. Tá fraco demais. E aí a Alessandra olhou para mim e disse, pastor, eu estou achando a roupa fraca. Eu digo, tá não, Alessandra, tá boa a roupa. Eu não podia me desanimar, porque eu já estava desconfiada. E aí quando a Alessandra falou, pastor, eu estou achando a roupa pouca. Eu falei, tá não, Alessandra, a roupa tá muita. E amados, eu disse, amor, libera uma palavra sobre esse bazar, amor. Essa roupa tá tão fraquinha. Ele disse, Vilma, vai ser o melhor bazar que já aconteceu na igreja. E amados, o Senhor nos abençoou. E o Senhor fez milagre naquele bazar. Ainda vem muita gente para roubar, mas assim mesmo. Vem umas famílias de fora, carregam as roupas. E eu abençoo. Eu digo, leva, é porque está precisando. Mas tem aqueles que guardam, né? Protege o patrimônio. Mas, amados, o Senhor nos abençoou. E o bazar foi sobrenatural. Amém? Foi o melhor bazar. Sabe por quê? Não era porque a roupa era nova. Eu tinha uma palavra do meu esposo. Vilma, vai ser o melhor bazar. Descansa que vai dar certo. Eu creio na palavra que é liberada sobre a minha vida. Não duvide daquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Não duvide daquilo que o seu líder já liberou sobre você. Se agarre com essas palavras. Que o Senhor vai fazer milagre. Eu já falei aqui outra vez que as palavras de Jesus, que as palavras que saem da sua boca têm o mesmo poder das palavras que saem da boca de Jesus.
E se você crê nisso, amados, você vai viver milagres. Você tem dois caminhos. Ou fazer como Ana antes de se entregar ao Senhor, ano após ano, fazendo as mesmas coisas e não acontecia nada. Talvez você diz assim, pastora, todos os cultos que o pastor Marcos Paulo ministrou e chamou aqui à frente, eu vim, eu recebi a oração, mas ainda não aconteceu nada. Eu quero dizer para você que você precisa crer na palavra liberada, porque vai acontecer no nome de Jesus. Eu preciso ser alguém que crê. Feliz é aquele que crê. Eu preciso acreditar naquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida. A Bíblia diz que Ana mudou o semblante, mas ela não podia engravidar sozinha. Ela foi namorar com Eucana. Está escrito aí na tua Bíblia que Ana foi namorar com Eucana. Sabe por que ela foi namorar? Porque ela já estava alegre. Quem está alegre tem disposição para namorar. Quem está alegre, feliz, tem disposição para namorar. Pois a Ana já estava feliz. E ela foi namorar com Eucana. Ela tomou uma atitude. Ela não podia receber a palavra e não tomar uma atitude. Ela foi namorar com Eucana. E sabe qual é a certeza? De que você recebeu palavra de vida nesse lugar. É se o seu rosto mudar. É se o seu rosto mudar. O meu rosto e o seu rosto é um outdoor de Jesus. Aí ele mostra a presença de Jesus ou a falta de Jesus. O meu rosto mostra a presença ou a falta dele. E a Bíblia diz que Ana foi namorar com Eucana e o Senhor visitou aquela mulher. Amém? O Senhor presenteou aquela mulher com aquilo que ela pediu ao Senhor. Nós precisamos agir com fé. A gente pede as coisas, mas não se prepara para receber. Amados, quando eu era adolescente, pedi um homem de Deus para casar. Eu quero lhe dizer que ganhando um salário que na época parecia, eu acho que era R$315. Era o grande salário que eu tinha. Mas todo mês eu comprava uma vasilha, eu comprava um jogo de faca, eu comprava uns pratos. Sabe por quê? Porque eu pensava em casar. Eu começava a guardar as coisas. Quando o noivo chegou, eu já tinha as coisas, parte das coisas. A gente quer um marido, mas não começa a fazer o enxoval, não começa a comprar as coisas. E eu ainda recebendo aquele salário que era pouco, eu já comecei a comprar pequenas coisas e guardar. Quando eu pedi a Deus um esposo, um homem de Deus, eu disse, Senhor, eu quero um homem mais crente do que eu. Para orar por mim. Eu não quero um homem para me ficar orando por ele. Eu quero um homem para orar por mim. Um homem mais crente do que eu. E o meu marido é mais crente do que eu. Você pode acreditar. É muito mais. E quando ele chegou na minha vida e disse, viu, eu queria que você orasse. Para a gente ficar noivo, para a gente casar. E eu falei, não, já está orado. Eu quero é casar. Ele disse, Vilma, ninguém decide um casamento assim. Eu quero que você gaste um tempo orando. Eu disse, não, eu já orei, eu já estou preparada. E o Marcos Paulo até hoje, ele fala disso, Vilma, tu tinha que ter dito assim, que ia passar uns meses orando. Eu disse, mas eu já tinha orado. Eu só queria mesmo era me entregar. Porque eu tinha convicção que ele era um homem de Deus para mim. Quando você tem convicção que o seu noivo é um homem de Deus para você, você não pergunta para ninguém. Você tem uma paz tão grande, você que não casou ainda. Você tem uma paz tão grande que você não quer nem perguntar. Agora, quando você começa a perguntar para um e para outro, com insegurança, desconfie que tem alguma coisa errada aí. Mas eu tinha muita paz. E amados, se eu tinha pedido, eu tinha que começar a me preparar. Se aqui tem moça que não casou ainda, tá bom de parar de comprar maquiagem e começar a comprar as vasilhas que vai precisar. Porque hoje as meninas se empiriquitam tanto, gastam tanto dinheiro com salão e não compram aquilo que vai precisar.
começa a comprar as toalhas e os pano de cama se sonha em casar. Amém? Quando nós nos casamos, nós não fizemos chá de nada. Porque o básico já tinha. Eu preciso me preparar. Fala comigo assim, eu preciso me preparar. No nome de Jesus. Mas eu comecei falando nessa noite de uma mulher que tinha infertilidade. Que ela não conseguia gerar filhos. Que ela não conseguia engravidar. Que ela sofria. Que ela ficava sem comer. Que ela ficava com o rosto espantado. Porque ela não tinha aquilo que ela tanto queria. Ela não tinha aquilo que ela tanto queria. Mas eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida que toda infertilidade acaba hoje no nome de Jesus. Na minha vida e na sua vida, se tem algo nas nossas vidas, em qualquer área, seja financeiro, seja emocional, toda infertilidade acaba hoje no nome de Jesus sobre as nossas vidas. E eu quero declarar que hoje é noite de ficar grávida. Grávida da vontade de Deus, grávida do projeto de Deus, grávida dos sonhos de Deus para a minha vida. Amados, eu preciso sair desse lugar, homem e mulher, gestante, declarando que o Senhor é que pode nos abençoar. Que eu preciso chorar no ombro certo. Que eu preciso me derramar na presença daquele que pode mudar a minha história. Talvez você já veio aqui várias vezes e ainda vai vir mais. Mas eu quero lhe dizer que esse lugar, casa de Deus, é lugar de chorar pela coisa certa. É lugar de adorar, é lugar de celebrar, mas é lugar de dizer, Senhor, visita aquela área da minha vida que ainda vivo infertilidade. Essa infertilidade tem que sair hoje, no nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você coloque a mão aí no seu ventre, seja homem, seja mulher. Porque o seu ventre é espiritual. E eu quero declarar que a infertilidade acaba hoje, no nome de Jesus. Nós vamos dar fruto, seja na área financeira, seja em qual área for. Nós vamos ser alguém que dá fruto, no nome de Jesus. E eu quero pedir para o sacerdote dessa igreja orar. Porque eu creio na palavra liberada. Eu oro e depois você ora, né? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse lugar como igreja do Senhor. Senhor, e a nossa mão está aqui, Deus, no nosso ventre, declarando que toda infertilidade acaba hoje. Jesus. Senhor, eu oro para a vida dessa igreja. Senhor, como um dia sobre a vida de Ana e declarou que se cumpra segundo a tua vontade, que o Deus eterno te abençoe. Eu quero declarar a mesma palavra sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja, no nome de Jesus. Se tem áreas nas nossas vidas que não está dando fruto, Senhor, que está parado, Senhor, que está que não está vivendo o teu propósito, eu quero, Senhor, nessa noite, como igreja do Senhor, se as nossas palavras têm o mesmo poder das palavras na boca de Jesus, eu declaro sobre essa igreja que não haverá infertilidade nesse lugar, no nome poderoso de Jesus, que os Samuéis vão nascer, que os Samuéis vão chegar sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e aleluia. Glória a Deus.